Senhores membros da mesa, senhores vereadores, servidores, público presente, telespectadores, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 10 de dezembro, às 9h30, para darmos início à 39ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Luiz Flávio, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Aderbal Sodré, Patrícia Juliane, doutor Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patos da Amizade. Temos escola, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a todos para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereador Paulinho dos Condutores, proceda a leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos. Apocalipse 4. Digno é o Senhor nosso, é Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Passaremos agora à fase da ordem do dia, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 68 trabalhos, sendo 38 indicações, 20 moções, 6 requerimentos e 4 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para essa sessão. Antes de iniciar a leitura, a pedido da vereadora Lucimar Ponciano, nós queremos lembrar e parabenizar, hoje, dia 10 de dezembro, o dia do palhaço. Nós queremos parabenizar todos os palhaços, todos os trabalhadores que trabalham nesta função, em nome do Faísque Fumaça, que está presente nessa sessão, artista há 40 anos em Jacareí, trazendo alegria para a vida das pessoas. Parabéns, um feliz dia do palhaço aí para todos. Agora sim, vamos à leitura da síntese das moções. Moção número 220. Moção congratulatória a todos os servidores públicos do município de Jacareí pelos serviços prestados no ano de 2020. Requeremos o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de nossas congratulações a todos os servidores municipais públicos do município de Jacareí pelos serviços prestados no ano de 2020. Cumpre-nos destacar o trabalho exemplar realizado pelos servidores municipais em prol do interesse público, cujos bons frutos refletem na melhoria de qualidade da vida da população em diversos aspectos. Feitos e registro, respeitosamente requeremos ao presidente desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020, autoria vereador Valmir Parque Meia Lua. Moção do número 221 ao 234. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho da sessão o registro de moção congratulatória à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Infraestrutura, à Secretaria de Mobilidade Urbana, à Secretaria de Assistência Social, à Secretaria de Esporte e Recreação, à Secretaria de Meio Ambiente, à Secretaria de Planejamento, à Secretaria de Governo, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, à Fundação Prolar, à Fundação Cultural e ao Serviço de Água e Esgoto, SAI, de Jacareí, pelos serviços prestados no ano de 2020. Feito esse registro, respeitosamente, requeiro ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020, autoria vereador Valmir Parque Meia Lua. Moção 235 e 236. Requeremos cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção congratulatória ao prefeito municipal, doutor Isaías José de Santana, e ao vice-prefeito municipal de Jacareí, senhor Edgar Takashi Sasaki, pelos serviços prestados no ano de 2020.
Aproveitamos a oportunidade para parabenizar pela expressiva votação na eleição municipal, fruto certamente do reconhecimento da população pelo trabalho realizado nesses últimos 4 anos e que desta forma beneficiará Jacareí com a continuidade do serviço que vem sendo prestado na cidade. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 237. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado no trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao dia do fonoaudiólogo, celebrado em 9 de dezembro. Nessa oportunidade, nós conseguiremos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente queremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 10 de dezembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 238. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado no trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Engenheiro, celebrado em 11 de dezembro. Feito esse registro, respeitosamente queremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 10 de dezembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 239. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado no trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Pedreiro, celebrado em 13 de dezembro. Nessa oportunidade, nós conseguimos nossos mais sinceros cumprimentos aos profissionais da área pelo transcurso da data dedicada a importante ofício. Feito esse registro, respeitosamente queremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 10 de dezembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não temos mais moção do presidente. Solicito à segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 511. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao secretário de Habitação do Estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor Flávio Amauri, solicitando atenção para a população da cidade de Jacareí, inscrita no programa Minha Casa Minha Vida, e para os moradores da comunidade Lagoa Azul 2 e da comunidade Quilombo Coração Valente neste município. Solicitamos seu valioso empenho em indispensáveis providências para o município de Jacareí, com relação ao grave problema de moradias, principalmente destinadas à população de baixa renda. Participamos de reuniões e acompanhamos a situação dos moradores dos referidos bairros e constatamos que na cidade de Jacareí existem mais de 20 mil famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida, sendo que na comunidade Lagoa Azul 2 encontram-se cerca de 500 famílias e na comunidade Quilombo Coração Valente, no bairro Bandeira Branca, cerca de 240 famílias, ambos são assentamentos. Considerando que esses moradores, os demais, que se encontram inscritos no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, não foram contemplados com moradia e sem condições de pagar aluguel, porque muitos se encontram desempregados, a única saída foi entrar nessas duas áreas e os demais inscritos vivem em uma situação muito difícil, sem ter como pagar aluguel e muitas vezes não sobram recursos nem para a alimentação de suas famílias.
A nossa reivindicação é para que se estude com urgência a possibilidade de destinar verbas para a moradia em nosso município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do secretário de Habitação de São Paulo e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Requerimento número 511 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 512. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao ministro do Desenvolvimento Regional, o excelentíssimo senhor Rogério Marinho, solicitando atenção para a população da cidade de Jacareí, inscrita no programa Minha Casa Minha Vida, e para os moradores da comunidade Lagoa Azul 2 e da comunidade Quilombo Coração Valente nesse município. Jacareí enfrenta grave problema de moradias, principalmente destinadas à população de baixa renda. Considerando que foi lançado em 25 de agosto de 2020 o programa Casa Verde e Amarela pelo governo federal, que vai atender cerca de 1,6 milhões de famílias de baixa renda, com financiamento habitacional até 2024, programa este que conta com taxas de juros mais baixas e ampliação da regularização fundiária no país para garantir moradia digna à população. Considerando que temos participado de reuniões e acompanhado a situação destes moradores, sendo que a cidade de Jacareí tem mais de 20 mil famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida, sendo que na comunidade Lagoa Azul 2 se encontram cerca de 500 famílias que entraram nesse assentamento, e na comunidade Quilombo Coração Valente, no bairro Bandeira Branca, cerca de 240 famílias. Considerando que estes moradores e demais que se encontram inscritos no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, como não foram contemplados com moradias e não têm condições de pagar aluguel, sendo que muitos se encontram desempregados, tiveram como única saída entrar nessas duas áreas, além de que muitos outros inscritos vivem em situação bastante difícil, já que tendo que pagar aluguel, muitas vezes não sobra dinheiro para a alimentação da família. Fazemos a presente reivindicação para que Sua Excelência, o senhor Ministro do Desenvolvimento Regional, estude com urgência a possibilidade de destinar verbas para moradias no município de Jacareí. Na expectativa de manifestação do senhor Ministro, antecipadamente agradecemos a atenção dispensada e subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 513. A EDP solicitando a substituição de poste de madeira, localizado na altura do número 140, na rua Machado de Assis, na Vila Zezé, em Jacareí. Autoria, vereadora Márcia Santos. Doutora Márcia Santos. Requerimento 514. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Banco Central do Brasil, solicitando providências para a abertura de agência bancária no distrito do Parque Meia Lua e no distrito de São Silvestre, em São Paulo. Em Jacareí, São Paulo. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do Banco Central do Brasil e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 515. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a presidência da Caixa Econômica Federal, responsável pela fiscalização da construção de projetos e edificações, para que promova uma solução prática para os problemas estruturais nas moradias existentes nos condomínios já relatados, visando a correção dos problemas encontrados. Embora a realidade de cada condomínio seja inerente à diretoria, as identificações dessas ocorrências foram levantadas através de ofícios da Casa Legislativa Municipal, mas em especial em vistoria acompanhada realizada nos locais em 4 de maio de 2018, com a presença de técnicos da Caixa Econômica Federal, da Fundação Prolar local e de membros da Casa Legislativa Municipal. De se informar que os contratos findos os 10 anos em 3 condomínios em 2011, o que já se avizinha
poderão ser objeto de operações de venda das propriedades, o que causará transtornos, se não urgenciados, trabalhos para a correção das imperfeições e erros relatados de engenharia geral, diga-se, apontados desde quando foram entregues às unidades. Pelas características das operações, sabe-se que os beneficiados pelo programa não terão por si condições financeiras de suportarem as despesas oriundas de serviços de engenharia e construção, o que impõe urgência ao pedido. E a devolutiva, quando indagado pelos síndicos, os referidos condomínios já passaram o prazo da empresa realizar as reivindicações que se interligam com a ação do Executivo Municipal e Federal. Sendo assim, segue-se aguardando providências para sanar serviços como a entrega de unidades sem o quadrante de incêndio. Por exemplo, bairro Santo Antônio da Boa Vista, condomínio Samambaias. Não há registro de vistoria técnica coletiva, técnicos da Caixa, técnicos da Prolar e comissão de moradores. Por isso, pendência estrutural, infiltração, contenção de água, falta de iluminação na área externa, só colocação do poste, que é insuficiente pela extensão do investimento, trincas em alguns apartamentos, falta de muro na extensão do condomínio, cerca de mourões e arame, não impedem bichos do terreno baldio ao entorno, tubulação aberta, criação de pombo, falta de calçamento ou grama no entorno dos blocos, deixaram terra que invadem a rua, assoreamento visível, revisão geral na parte elétrica. Bairro Santo Antônio da Boa Vista, Acácias, verificar casos de infiltrações, rede de esgoto sem saída, ou melhor, sem caída, entrada de água nos blocos, desde a primeira chuva, cobrança de construção de um alçapão ou outro, que dever ter o parecer técnico de engenharia para sanar a reclamação, falta de calçamento ou grama no entorno dos blocos, deixaram terra que invadem a rua, assoreamento visível. Bairro Santo Antônio da Boa Vista, Araucárias, edificação de casa. Faltou analisar a qualidade asfáltica, totalmente danificado, em especial da avenida principal, passagem de veículo pesado. Faltou muro de arrimo no entorno do condomínio e no corredor existente entre uma casa e outra, pois há assoreamento comprometendo a estrutura das casas, tão como invadindo as ruas. Acabamento dos bueiros insuficientes para a contenção de água fluvial. Sugestão, construção de um escadão e demais serviços de infraestrutura. Bairro Jardim Maria Amélia, Santa Isaura, Santa Isabel e Santa Inês. Necessidade de vistoria, relatório final coletivo, pois há questão de infiltração e semelhança de evidências supracitadas. Bairro Jardim Novo Amanhecer. Condomínio Santa Terezinha 1 e Santa Terezinha 2. Os mais novos, porém, apresentam um equívoco grave. A falta de quadrante de incêndio, o condomínio teve de trocar peças da caixa de disjuntor pela conservação, realizar serviços de infiltração, vedação e calhas. Teve de investir na iluminação da área externa, comprando refletores. Segue link de uma matéria de 28 de maio de 2018, entretanto, não foi sanada as pendências apresentadas. Feitas essas ponderações, se encaminha para as providências necessárias e, em especial, ver a apresentação de laudos técnicos e atendimento às reivindicações, visto se tratar de população inserida no programa de interesse social, renda família, no máximo R$ 1.500, bem como verificar a existência de emenda ou ato que vise melhorar a vizinhança e a harmonia entre as pessoas moradoras desses locais. Na certeza de recebermos atenção indicados, subscrevemos agradecidos. Gostaria de fazer uma observação que o requerimento número 515 e requerimento número 516 têm o mesmo teor, sendo o requerimento número 515 para o senhor Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, e o requerimento de 516, com o mesmo teor do 515, direcionado ao ministro do Desenvolvimento Regional e excelentíssimo senhor Rogério Marinho. Esse requerimento é da vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, faz necessário essa lembrança, porque a gente sabe o quanto é importante a moradia para as pessoas. É dignidade moradia. E quando construiu esse investimento, bem-vindo à cidade de Jacareí, continuam os vícios de construção. E até hoje não foi sanado. E a minha preocupação é que 2021 vai completar 10 anos e os proprietários poderão até vender o apartamento ou a casa se quiserem. Mas o problema é que continuam os problemas, reivindicação desde a inauguração. Então, vai passando, a gente sabe que a fiscalização é da Caixa Econômica de cobrar as melhorias da construtora. A Prolar, ela acompanha
e é mais no cunho social. Então, tem que se cobrar isso, porque é um investimento do governo federal que deve ter a manutenção, por conta que os moradores não têm condições de fazer uma reforma, uma pintura, reforma de trinca de apartamento, coisa elétrica, entregar apartamento sem quadrante de incêndio. Isso é um erro gravíssimo que tem que ser corrigido. Requerimento número 515 e 516. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito a segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 174. Este vereador tem acompanhado as obras de drenagem e pavimentação da Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli e do trecho de ligação da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino com o Parque Meia Lua. Considerando que essas obras, que trarão grandes benefícios para toda a população de Jacareí, se encontram em estágio avançado, conforme pode ser constatado nas fotos anexas, e considerando que este vereador vem sendo questionado pela população do distrito do Parque Meia Lua a respeito do término dessas duas obras, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual a data prevista para a conclusão destas duas obras? Ao aguardo de manifestação subscrevemos, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 175. Considerando a realização de vistoria acompanhada, ocorrida em 15/3/2020, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, localizado nessa urbe, que identificou a necessidade de correção de escoamento de águas fluviais no local. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, foi realizado o projeto referente ao escoamento de águas pluviais para o Jardim Santo Antônio da Boa Vista? Segundo, qual a previsão de sua aplicação? Ao aguardo de manifestação subscrevemos, vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. É o mesmo teor, só que agora cobrando também uma atenção, por conta que ainda faltam alguns serviços que é inerente às secretarias municipais, como, por exemplo, a dificuldade. Tem um condomínio lá que contratou uma assessoria para separar as contas de água que chega no condomínio, por não ser ir direta por apartamento e por proprietário. Então, daí dificulta muito os moradores saber quem está devendo água, essas coisas. Então, é questão de logística. Então, esse também para a prefeitura, ela organizar uma comissão através da Prolar, que já faz isso, mas, assim, intensificar essa atenção, porque faz muita diferença e dá um trabalho danado para aqueles heróicos que assumem ser síndico de cada condomínio desse interesse social. Não, tem mais um enorme agora. Pedido de informações número 175 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 176. Considerando a apresentação e articulação do programa Minha Casa Minha Vida no Ministério de Desenvolvimento Regional, formando parcerias com a construção de interesse social, considerando o investimento federal em moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida, entre os anos de 2011 e 2015, na edificação de 8 condomínios, bairro Santo Antônio da Boa Vista, condomínio Samambaias, Acácias, apartamento, e Araucárias, casa, no ano de 2011, no Jardim Maria Amélia, na cidade de Jacareí, estado de São Paulo, a saber, condomínio Santa Isaura, Santa Isabel, Santa Inês e no Jardim Novo Amanhecer, condomínio Santa Terezinha 1 e Santa Terezinha 2, ter chamado a atenção pela falta de planejamento, pois nos referidos bairros não havia assistência necessária, vaga nos equipamentos públicos escolar e demais demandas de políticas públicas. Considerando que nesta parceria tem um tripé de responsabilidades junto à Prefeitura, a Fundação Prolar e Caixa Econômica Federal, visto se tratar de população inserida no programa de interesse social, renda família no máximo R$ 1.500 e muitas novidades aos moradores
que na sua maioria veio de área de regularização fundiária, em especial a responsabilidade de ser diretoria para administrar o condomínio, considerando a publicidade e inúmeras correções junto às construtoras das casas e apartamentos, como a transmitida, por exemplo, uma vistoria em maio de 2018, com a representatividade técnica da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Considerando o levantamento abaixo coletado para a data de 4 de dezembro, não houve vistoria com as empresas para sanar ou apresentar uma solução. E a devolutiva, quando indagado pelos síndicos, os referidos condomínios já passaram o prazo da empresa realizar as reivindicações que se interligam com a ação do Executivo Municipal e Federal, conforme segue os serviços pequenos e muito agravante, como entregue alguns sem quadrante de incêndio. Bairro Santo Antônio da Boa Vista, condomínio Samambaias. Não há registro de vistoria técnica coletiva, técnicos da Caixa, técnicos da Prolar e comissão de moradores. Por isso, pendência estrutural, infiltração, contenção de água, falta de iluminação à área externa, só colocação do poste, que é suficiente pela extensão do reinvestimento, trincas em alguns apartamentos, falta de muro na extensão do condomínio, cerca de morões e arame. Não impedem bichos de terreno baldio ao entorno, tubulação aberta, criação de pombo, falta de calçamento ou grama no entorno dos blocos, deixaram terra que invadem a casa. A rua, assoreamento visível, revisão geral na parte elétrica. Ações, poder municipal, contenção de terra, limpeza e capina, área pública ao entorno, manutenção de canaletas, águas fluviais, tampão solto das caixas de gordura e esgoto, ponto de circular próximo, muitas crianças e idosos, área de lazer infantil, área livre vira local de descarte de inúmeros materiais, individualizar a conta de água para que cada usuário seja 100% responsável pelo seu gerenciamento. Bairro Santo Antônio da Boa Vista, Acácias, verificar casos de infiltrações, rede de esgoto sem saída, entrada de água nos blocos, desde da primeira chuva, cobrança de construção de um alçapão ou outro que deve ter o parecer técnico de engenharia para sanar a reclamação. Falta de calçamento ou grama no entorno dos blocos, deixaram terra que invadem a rua, assoreamento visível. Ações poder municipal, limpeza e capina na área pública ou privada ao entorno, área de lazer infantil, individualizar a conta de água para que cada usuário seja 100% responsável pelo seu gerenciamento. Bairro Santo Antônio da Boa Vista, Araucárias, edificação de casa. Faltou analisar a qualidade asfáltica totalmente danificado, em especial na avenida principal, passagem de veículo pesado. Faltou muro de arrimo ao entorno do condomínio e no corredor existente entre uma casa e outra, pois há assoreamento comprometendo a estrutura das casas, tão como invadindo as ruas, acabamento dos bueiros insuficientes para a contenção de água fluvial, sugestão, construção de um escadão e demais serviços de infraestrutura, ações poder municipal, limpeza e capina na área pública ou privada ao entorno, manutenção na área de centro de convivência, ponto de circular mais próximos, manutenção das ruas, coleta seletiva e educação ambiental frequentes, oficinas culturais e atividades esportivas. Bairro Jardim Maria Amélia, Santa Isaura, Santa Isabel e Santa Inês. Necessidade de vistoria, relatório final coletivo, pois há questão de infiltração e semelhança de evidências supracitadas. Bairro Jardim Novo Amanhecer. Condomínio Santa Terezinha 1 e Santa Terezinha 2, os mais novos, porém apresentam um equívoco grave e falta de quadrante de incêndio. O condomínio teve de trocar peças da caixa de disjuntor pela conservação, realizar serviços de infiltração, vedação e calhas. Teve de investir na iluminação da área externa, comprando refletores. Considerando que os beneficiados pelo programa não terão, por si, condições financeiras de suportar as despesas oriundas de serviços de engenharia em construção e outras benfeitorias de planejamento do Poder Executivo, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, há possibilidade de otimizar uma vistoria nos condomínios mencionados junto aos técnicos da Prolar, Caixa Econômica Federal e a diretoria dos condomínios para uma programação dos atendimentos das reivindicações apresentadas, no caso dos vícios construtivos, complemento de infraestrutura, em especial muros e muros de arrimos, vistoria no que é inerente à segurança das pessoas, como quadrante de incêndio. Segundo, há indícios de emenda para os serviços complementares apresentados, incluindo áreas de lazer?
Terceiro, há a possibilidade de apresentar uma programação no que diz respeito às áreas públicas e notificação para a limpeza dos terrenos ao redor dos condomínios, programa Minha Casa Minha Vida, tão como atendimento de colocação de playground nos mesmos? Quarto, em se tratando moradia de interesse social, há projeção de projeto de construção de moradias populares na cidade de Jacareí? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, está bem claro aí, bem descritivo, pontuado, e com certeza essas reivindicações, esse trabalho, esse planejamento tem que ser de forma coletiva. A Prefeitura Municipal e as secretarias afins, citados os serviços aqui prestados de necessidade desses condomínios, e em especial junto à Caixa Econômica e também ao Ministério das Cidades, para que encaminhem nova emenda para que possa atender as comunidades nesses serviços, para implementar esse projeto que é muito importante. Pedido de informações número 176 em votação. Vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Não temos mais pedido de informações, foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Harold Jobim Nascimento, formulado pela vereadora doutora Márcia Santos. Mariana Rosa Batista, mãe do vereador Arildo Batista, formulado pelo vereador, todos os vereadores. Votos de pesar de Almir Cirilo da Silva, formulado pelo vereador Luiz Flávio. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.